Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez, para juntos fazermos mais uma reflexão sobre um tema do nosso Evangelho. Vamos refletir hoje sobre os nossos erros. Erros, arrependimentos e reparações. Sobre os nossos erros, quem de nós nunca errou? Ora, a resposta é óbvia. Todos nós já erramos nesta vida e vamos ainda errar muito mais. Independente do que for, seja isto voluntariamente ou não, mas todos nós cometemos os nossos erros. A nossa evolução aqui na Terra, ela se dá em 3 atos. O primeiro ato é quando erramos, o segundo ato é quando nos arrependemos e o terceiro ato é quando reparamos o erro. Vamos ao primeiro ato, os nossos erros. Os nossos erros, eles têm 3 fontes, 3 origens. Primeiro, a ignorância, segundo, o orgulho, terceiro, o egoísmo. Quando erramos pela ignorância, erramos pelo desconhecimento, talvez esse seja um dos erros, uma das categorias de erro não tão difíceis de reparar. A segunda fonte de origem dos nossos erros é o orgulho. Erramos por imaginar que somos melhores do que os outros. Erramos pela soberba. E a terceira fonte que alimenta os nossos erros é o egoísmo. Esta é, então, a pior das chagas, porque o egoísmo, ele traz o erro, inclusive cometendo crimes hediondos. Fulano manda matar alguém porque queria ficar com o dinheiro da herança, não sei de quê. O egoísmo, porque eu quero tudo para mim, porque tudo é só meu. Essa é a terceira fonte que dá origem aos nossos erros e é a mais maligna de todas. Os nossos erros são caracterizados pelas nossas ações, sempre querendo invadir o direito do outro, destruindo ao invés de construir. Os nossos erros se caracterizam pelos nossos atos tresloucados, aqueles atos que fazem com que ressurja em nós o homem velho, esse que tanto dele nós queremos nos afastar. As leis do universo, elas são muito sábias quando nos permitem tirar algo bom de um erro. Ou seja, toda a energia que emitimos ao espaço universal, seja essa energia boa ou má, mas no caso estamos falando dos erros, são as energias más, toda energia má que jogamos ao universo, ela irá retornar ao seu ponto de origem. Sempre. Estamos falando da lei de causa e efeito. Esta lei que não deixa escapar nenhum detalhe, por mínimo que seja. Tudo que aqui fizemos de errado, sofreremos a consequência. É o efeito bumerangue, que vai, mas volta. E no caso do erro, ele voltará trazendo consequências e, como consequências, sofrimentos. Se a pessoa não se arrepender. E a doutrina espírita trata dos sofrimentos como sendo expiações. As expiações. E a única forma que temos de abrandar este sofrimento, essas expiações, é nos arrependendo. Entramos no segundo ato, que é o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a correção do erro, para começar. Quando nos arrependemos, estamos nos desvencilhando de uma teia pesada que nos envolve, que nos amarra. Quanto mais demoramos para nos arrepender, mais sofremos. Agora, o arrependimento, ele só realmente tem uma validade, ele só é válido quando ele faz renascer, se ressurgir em nós o desejo real, sincero de fazer a reparação. Entramos aí no terceiro ato do nosso aprendizado aqui na Terra, as reparações. Diz o dito popular que errar é humano. Agora nos ensinam os espíritos que corrigir o erro, isto sim é que é humano. Quando falamos em corrigir erros, lembramos dos nossos
das nossas falhas, dos nossos defeitos que nos levam aos erros, por exemplo, falhas que temos em nós, como ainda temos o orgulho. Para combater este defeito, o orgulho que nos leva a erros tamanhos, temos que trabalhar em nós a humildade. Quando pensamos que ainda temos dentro de nós, em muitos momentos, ações rudes, pois para combater este defeito da rudez, temos que trabalhar em nós a amabilidade, ser mais amáveis. Quando pensamos em defeitos que trazemos dentro de nós, como a ociosidade, aquela criatura que ela é ociosa, ela pensa que não fazendo nada ela vai se preservar, ela vai ficar mais descansada, ela não vai se incomodar. Negativo. A ociosidade é uma trave que impede a evolução da criatura aqui no mundo. Para combater a ociosidade, temos que nos tornar criaturas mais úteis. E, por fim, o egoísmo. Esse egoísmo que ainda, de vez em quando, se sobrepõe dentro de nós, temos que trabalhá-lo, e para combater o egoísmo, temos que trabalhar muito a caridade. Para combater os erros, sejam os nossos erros internos, ou seja, os erros com o que atacamos o outro, é bom que nós procuremos fazer a correção. E fazer essa correção, se erramos contra uma outra pessoa, fazer essa correção enquanto é tempo, enquanto está todo mundo por aqui, o que errou e o que sofreu as consequências daquele erro. Porque se nós erramos contra uma pessoa e não nos arrependemos e não partimos para a reparação, daqui a pouco mais pode ser tarde. É possível que ao acordar amanhã estejamos em um cenário completamente diferente, em um cenário espiritual. Partimos do mundo material. Ou é possível que amanhã a pessoa contra quem erramos não esteja mais por aqui. E aí nós teremos que necessariamente ficar arrastando as correntes pesadas do arrependimento, que aí se tornará num remorso, pelo resto dos nossos dias, na nossa vida espiritual, e traremos isso para a nossa vida futura. Às vezes nós nos deparamos com pessoas muito boas, mas que levam uma vida sofrida, pessoas caridosas que ajudam todo mundo, mas sofrem, e nós olhamos e não entendemos. Poxa, é tão bom, mas como sofre? Por certo, e com certeza essa criatura está sofrendo o efeito bumerangue. Ela está colhendo os frutos dos seus erros do passado, que retorna e que volta na forma de expiação. Sobre isso, o Livro dos Espíritos, questão número 999, o nosso professor Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos bons espíritos. Perguntou ele assim: o arrependimento sincero durante a vida basta para apagar os erros e alcançar a graça de Deus? E os bons espíritos foram curtos e grossos, respondendo assim: o arrependimento ajuda no desenvolvimento do espírito, mas o passado deverá sempre ser expiado. E o professor Kardec ainda pergunta mais. Na questão 1002 ele pergunta assim: o que deve fazer aquele homem que, quando está à beira da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem mais tempo de repará-las? Neste caso, arrepender-se é o bastante? E os espíritos, mais uma vez, os bons espíritos foram curtos e grossos. Responderam apenas assim: o arrependimento acelera sim a sua reabilitação, mas não o absolve. Dito isto, nós lembramos dos religiosos, de alguns segmentos religiosos que têm por base o perdão pós-arrependimento. Fulano, tu te arrepende? Então estás perdoado. Faz um terço com não sei quantas Ave Maria, com não sei quantos Pai Nossos. Estás perdoado. Estás absolvido. Lembramos dos presídios. Muitas criaturas lá que praticaram crimes horríveis.
Aí daqui a pouco mais nós vemos lá a criatura com uma Bíblia embaixo do braço, ela já está pregando a palavra, ela já se tornou um líder religioso e está tudo bem, tudo tranquilo. Se converteu, foi perdoado. Deus é bom, Deus perdoa. Deus contempla a todos em sua infinita bondade com o perdão. Será? Deus não tem nada a ver com isso, com os nossos erros. Os nossos erros são coisas nossas e nós temos que pagar, nós temos que expiar por isso. Deus não se mete neste assunto, Deus não tem nada a ver. Se assim fosse, seria muito fácil errar e logo assim em seguida se arrepender e após o arrependimento pedir perdão. Não haveria necessidade de reparação. Isto não seria educativo. Pois a doutrina espírita, ela é maravilhosa, ela é elucidativa, porque ela vem para nos abrir a visão com relação a isso, com relação a velhas crenças, mesmo que aquelas que estão ligadas, sim, ao Velho, ao Antigo, ao Novo Testamento, que o arrependimento não te isenta de ter que pagar a tua dívida. A doutrina espírita nos fala disso e, é claro, já que estamos aqui neste mundo em um processo de evolução e os erros nos ajudam a evoluir, então não seria educativo errar, se arrepender e ficar perdoado. A reparação dos nossos erros é uma espécie de acerto de contas com a nossa própria consciência. Sim, porque a nossa consciência é o que nos mantém aqui e nos manterá no mundo espiritual e traremos para a nossa vida futura. Então, como diz o dito popular, errar é humano? Não! Reparar os erros, sim, isto é que é humano. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um.